Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do nosso IFCast ONV, Ouçam a Nossa Voz. E hoje estamos aqui com um tema bem polêmico, que está bem em alta, na verdade, que é Palestina versus Israel. E vamos falar um pouquinho. E para isso chamamos aqui o professor Eunilson. Por favor, professor, se apresente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Eunilson, sou professor da Rede Estadual de Ensino, professor de História, formação de História. E estamos aqui, vamos debater esse tema aí, que é um tema caro a muita gente. Bem polêmico, né? Então vamos começar aqui um pouco, mas antes de começar eu já queria agradecer ao professor Eunilson por ter aceitado participar desse episódio, agradecer a nossa câmera Hanna que está aqui, agradecer a equipe IFCast no geral e a nossa coordenadora, a professora Adelma. E melhoras para o nosso câmera, que é o Rafael, que está com o dedo quebrado agora, mas desejamos melhoras aí, todas as energias positivas que o IFCast deseja para você. Mas então vamos começar o nosso podcast, que é o que nos interessa. Bem, muita gente sabe o que é o conflito, de modo geral, né? Porque tá passando nos jornais, o mundo inteiro tá falando sobre esse grande conflito, né, que tá acontecendo. Mas as suas raízes, como se originou? O que aconteceu para ter acontecido esse conflito? Você poderia explicar um pouquinho melhor, de modo mais resumido, para a galera conseguir entender? Então, Rebeca, essa questão, esse tema, Israel e Palestina, né, esse conflito, às vezes a gente depara por aí das pessoas dizendo, não, isso vem muito antes de Cristo, né? A Palestina são os antigos filisteus, né? O Golias e o Davi, e etc. A realidade é a seguinte, esse conflito, e muita gente a partir daí imagina como se fosse uma questão religiosa, né? Estão os dois lutando pela terra prometida, né? Sendo que, na verdade, esse conflito agora que está acontecendo, ele é bem mais do que isso. Ele é um conflito, ele é uma guerra, ele é um genocídio, né? Que o Israel está fazendo com o povo palestino, puramente colonialista, né? No século I da era cristã, se não me engano, no ano 70, houve a diáspora, né, o Império Romano, não me lembro qual é o nome do imperador agora, ele expulsa os judeus de Jerusalém, né, daquela região. Então, eles vão pelo mundo, ficam aí pelo mundo, né, séculos e séculos, e já no século XIX há um movimento, que é o movimento sionista, né, que era a criação de um Estado judeu para o povo judeu, né? Isso se consolida em 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial, dado aí a questão do genocídio judaico, né, dos judeus, lá implementado pela Alemanha nazista, né? Então se cria o Estado de Israel. E esse Estado, essa área onde é criado o Estado de Israel, já era uma área ocupada pelos palestinos, sim, que estavam lá há milhares de anos, né? Estão lá há mais de 2.000 anos. Essa área, numa disputa, através de guerras também, a Inglaterra, ela toma essa área do Império Turco Otomano e cede, então, essa área para a criação do Estado de Israel. Só que aí é o seguinte, aqui já tem um povo, nós vamos dividir essa parte aqui, vocês vão ficar com uma parte, e o pessoal e os palestinos vão ficar com a outra parte. Em 1948, quando os judeus vão, os judeus vão para lá, levam os judeus, vão para lá, o que acontece? Eles desalojam aqueles palestinos, né? E daí então começa alguns países ali no entorno que são muçulmanos, né, são árabes ou muçulmanos, eles se revoltam com aquilo e são contra a criação do Estado de Israel. Porque você está desalojando ali, você está criando um Estado, para você criar um Estado, você está destruindo uma outra população, né? E daí então começa, e aí vem as guerras, vem os conflitos, e até que agora o Netanyahu, né,
o primeiro-ministro de Israel, sob o pretexto de um ataque de um grupo, né, de um grupo terrorista, que se chamam de terrorista, né? Mas não sei, é muito... Você hoje achar que só o Hamas é terrorismo, eu acho que seria muita ingenuidade, porque o governo de Israel ele promove muito mais terror do que o Hamas. É muito amplo, né? Tem muitas camadas. Exatamente. E vinha promovendo antes desse próprio ataque do Hamas, né? Ele, sobre esse pretexto, agora ele está usando das forças, né? E dos conchavos com o Ocidente, e está eliminando a população que está resistindo, né? Então, por exemplo, ele está, sob o pretexto de acabar com o grupo, com o Hamas, ele está matando inocentes, mulheres, idosos e crianças, né? E agora, por último, ele quer, inclusive, expulsar todos os palestinos da faixa de Gaza, né? Ou seja, o que era, a princípio, ficar uma parte, eu não me recordo aqui se era 50%, 60%, hoje Israel praticamente está tomando e expulsando esse pessoal daquela região para outras regiões. Lembrando que esse pessoal da faixa de Gaza e da Cisjordânia já eram palestinos que estavam sendo expulsos de outros lugares onde eles se instalaram. Então, assim, pensar que o conflito Israel e palestino é uma questão religiosa ou algo do tipo, eu acredito que é ingenuidade. Sim. Na minha opinião, ela é um genocídio, né, sobre o pretexto de desocupar as áreas para criar o Estado judeu, que é uma ideia do sionista. Sim. Inclusive, tem até uma pergunta que eu já vou até adiantar ela, que é justamente sobre isso. Muita gente fica do lado de Israel justamente porque eles falam que é um fato bíblico, porque eles têm que estar ali e tal. O senhor, como historiador, o que acha sobre isso, né? Sobre essa fonte que eles tanto usam, que é a Bíblia, falando que isso tem que acontecer porque é um local deles ali e tal. Olha, essa questão, ela é uma questão, na minha opinião, ela é uma questão que não se sustenta do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, né? Ele só se sustenta na perspectiva da religião, da doutrina, do dogma e etc e tal, né? Por quê? Porque se a gente for pensar que é uma terra sagrada e tal, e aí teríamos que entrar dentro de uma perspectiva do campo bíblico, e nós não vamos fazer isso aqui. Por exemplo, quando os judeus, o povo hebreu, chegou na região, os filisteus já estavam lá, já existia vários outros grupos. Sim. Então, se eu for pensar dentro dessa perspectiva, eu vou imaginar o quê? Eu vou imaginar que, então, esse pessoal, os judeus, estão querendo apropriar dessa terra há milhares de anos, né? Então, só que quando você traz para os fatos, ela não é uma guerra religiosa, ela é uma guerra colonialista, ela é uma guerra racista, né? Os judeus, eles chegaram, por exemplo, quando foi criado o Estado de Israel, que a ONU reconheceu, ficou muito bem claro, ficou muito bem delimitado. Olha, aqui vocês vão ficar daqui para cá são os palestinos. E eles ocuparam praticamente tudo. E essa ocupação, ela vem acontecendo, ela vem acontecendo de forma violenta, sistemática e permanente, né? Ou seja, você começa lá em 48, 75, vem Guerra dos 6 Dias, vem os acordos, e Israel nunca respeitou os acordos, né, que foram estabelecidos. Então, na minha opinião, ela não tem nada de religiosa. Ela é colonialista, racista, violenta, e é para criar lá o Estado judeu. Então, se tem gente lá, milhares de anos, não importa, você expulsar. É como se você tem aqui uma certa comunidade familiar, e aí chega o Estado e diz, olha, isso aqui tal, era de fulano alguns anos atrás, vamos dividir, você fica daqui, você fica de uma parte, outro fica da outra. E aí você chega e apropria, toma e manda todo mundo embora, né? Porque se você for pensar nessa linha de pensamento aí, então os palestinos
também têm direito à terra que eles estão lá há milhares de anos. E assim, muita gente fica assim, até com o pé atrás, mas assim, eu como pessoa me atrevo até a dizer que isso daí é uma coisa fascista que eles estão fazendo, né? O Israel com a Palestina, porque igual eles estão falando assim, ai não, a gente tá fazendo o que é nosso por direito e tal, mas eles estão simplesmente destruindo a Palestina, né? Não sei se você já viu nos jornais e tal, em notícias assim, eles simplesmente jogam lá, por exemplo, uma bomba e não deixam nem eles se querem reconstruírem um hospital para recorrerem às crianças e tal, e fazem isso de propósito, falam que a gente não sabia disso, teve até uma entrevista que um deles falou, eu não lembro quem foi, a gente não sabia que a gente ia estar destruindo tanta coisa assim. Pô, mas como que não sabia? Olha, eu acho que o grande problema aqui, ele reside aonde? Ele reside que Israel está escudado pelo Ocidente, né? Quando eu digo escudado pelo Ocidente, eu estou falando dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, por exemplo, as atrocidades que são cometidas, elas não são veiculadas nos meios de comunicação do resto do mundo, entendeu? Agora, quando um palestino, né, um jovem, ele faz qualquer ato, ele é terrorista, né? Então aí sai o estardalhaço. Por exemplo, antes do 7, do 8 de outubro, Israel já havia matado mais de 200 pessoas em Gaza, né? Ou seja, Gaza hoje é considerada a maior prisão ao céu aberto do mundo, né? Por quê? Porque é uma área de 10 quilômetros por 42 a 48, se não me engano. Eu sou péssimo nessa coisa de números. Então você tem ali 2,5 milhões de pessoas. Quem controla a energia, a água, a comida, o remédio é Israel. Então o que acontecia? Por exemplo, você cortava a água, então você passava lá 2, 3 dias sem água, né? Faltava comida, ou seja, muito antes do ataque do Hamas, que eu condeno, né, que devemos condenar, eles estavam vivendo isso. A população de Gaza é uma das populações mais desnutridas do planeta, né? Ou seja, antes daquele ataque. Então, eu não sei, eu repudio, né, veemente qualquer tipo de ataque, principalmente quando se vitimiza inocentes, né? Você mata inocentes. Agora, não justifica. O problema de Israel queria só esse pretexto para poder executar o plano que eles vinham fazendo há muito tempo. Então não tem nada. Isso aí porque eles são escudados pelo Ocidente, né? E isso é o que faz, talvez, muita gente se enrolar na bandeira de Israel, né? Ou ir por aí dizer que defende Israel e etc, etc, etc. Né? Não sei, pode ser que alguém mesmo tendo informação sobre tudo que ocorre tenha essa percepção. Mas eu acredito que boa parte falam isso porque não sabem. Não, o Hamas é terrorista. Ou seja, tudo que não é ligado ao Ocidente é terrorista. Sim. Muita gente fala que não, muita gente fala que sim, e eu fiquei até dividida no meio, eu mesmo, como uma estudante, né, que eu gosto muito de estudar história, sociologia e tal, fiquei dividida. Você acha que Israel meio que planejou tudo isso? Teve ali algum planejamento de alguma das partes para tudo isso estar acontecendo, para esse genocídio estar acontecendo e tal? Olha, Rebeca, dizer que Israel planejou seria, assim, leviano da minha parte. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Agora, o que é possível, o que é visível qual que é o resultado quando você oprime uma pessoa ou um grupo de pessoas ou qualquer coisa, né? Se você vai oprimindo, qual que é a tendência? A tendência é explodir, a tendência é sair pelo controle. Então imagina você, o jovem hoje de 20 anos em Gaza, que teve o avô morto de 48, que teve o avô expulso
da sua casa dado para um judeu e foi empurrado para a faixa de Gaza, para a Cisjordânia ou para as periferias. Esse jovem teve o pai também na mesma situação. E ele está vivendo a mesma situação. Então, o que resta para esse jovem a não resistir? Ou seja, Israel estava fazendo, esperando essa reação para que eles aplicassem, então, o projeto que é a limpeza étnica daquele lugar. Como um historiador judeu, Ilan Pappé, tem um livro, A Limpeza Étnica da Palestina. Então, assim, não dá para dizer, olha, eles planejaram isso aqui. Sim. Mas dá para dizer, olha, eles sabiam que ia chegar lá. Porque as ações daqui iam provocar essas reações. Entendeu? Entendi, deu para entender, deu para sacar. O mundo inteiro, falam, né, que o mundo inteiro, de certa forma, tem uma participação nisso. Você acha que realmente tem uma participação, uma certa participação ou não? O que você acha? Que o mundo inteiro realmente está participando disso tudo? Ou não, de certa forma? Olha, Rebeca, eu acho que você, quando você não faz nada, você está fazendo alguma coisa. Né? Quem se omite está do lado do opressor. Ou seja, você tem a ONU. Existem os mecanismos de regulação da ONU. Tá certo? Então, será que o mundo está vendo o que está acontecendo em Gaza? Os horrores. Tudo bem que talvez lá em 76, talvez nos anos 2000, né, você não tinha essa tecnologia que você tem hoje. Né? Mas 2025, a gente está vendo crianças estilhaçadas. E horrível. Horrível. Você vê, por exemplo, cenas que chocam a gente de avós com seus netos mortos nos braços, de crianças que foram bombardeadas e que ficaram paralisadas, nem chorar não choram. E cadê o mundo? Cadê a Europa? Cadê os Estados Unidos? Ou seja, o que eu acho engraçado é que se há alguma coisa num país africano, eles criam um mecanismo, eles bloqueiam, né? Por exemplo, olha a situação que está Cuba, olha a situação que está a Venezuela, e etc, e etc. E o mundo não faz nada com Israel. Por quê? Porque, como eu te disse no começo, Israel está escudado pelos Estados Unidos. Né? Então você tem um mundo geopoliticamente controlado pelo Império. Sim. Que é os Estados Unidos. Sim. Né? E aí você tem, por exemplo, foi lá, atacou o Irã, quando o Irã respondeu, os Estados Unidos já entra, vai lá, bombardeia lá, faz uma coisa lá e tal, e coloca para acabar. Por que ele não coloca para acabar aquilo? É porque as vidas não valem nada. E a vida dos palestinos, muçulmanos, vale menos ainda. É até pesado ouvir uma coisa dessa e faz muito sentido. Tem gente que parece que coloca uma venda para não ver, mas tudo o que está acontecendo realmente é por um escudo dos Estados Unidos. Até que o presidente atual, o Donald Trump, falou que vai ficar do lado, né, de Israel. Todos. Todos e como são genericamente aqui, o que eu vou falar, desculpa até a palavra, cachorrinhos dos Estados Unidos vão ficar do lado de Israel, né? Sim. E é exatamente o que está acontecendo. A Europa vai lá e faz um discurso. Macron vai lá, isso é inadmissível. A Meloni vai lá e faz todo um discurso e tal, mas cadê? Bem, vamos aqui passar para a nossa pergunta, que eu acho que é uma das mais polêmicas, assim, é a que mais está gerando, assim, repercussão na internet e tal, né, em todo lugar estão falando, até sites de fofoca.
O senhor, como historiador, acha que isso pode desencadear uma terceira guerra mundial? Mundial mesmo. Como foi a Segunda Guerra, né? Que também foi com fascismo e tal. Você acha que pode chegar nesse nível? Eu sou um velho professor de história e otimista que isso não vai acontecer. Eu acredito que esse conflito ele pode desencadear esse problema, esse genocídio, que não é conflito, não é guerra, é genocídio, é matança indiscriminada do povo palestino pelo exército de Israel, pelo Estado de Israel, pelo Estado sionista, que não é o judeu, que são coisas distintas. Eu acho que isso pode estender para um conflito regional. Uma terceira guerra, eu não acredito. Até porque, se ocorrer uma terceira guerra, eu acho que nós entraremos aí numa catástrofe planetária, né? Por exemplo, você tem Estados Unidos, Rússia, China, Coreia, Inglaterra, essas grandes potências que têm armas nucleares. E aí eu acho que vamos pensar nos Estados Unidos e Rússia, né, que tem o maior poder de destruição. Se eles entrarem nesse... E aí não há possibilidade, dentro do contexto geopolítico atual, deles estarem junto, como estiveram na Segunda Guerra, né? Na primeira, a Rússia saiu, né? Mas eu acho que não há possibilidade da Rússia e a China estar do mesmo lado da Europa e dos Estados Unidos. Não há possibilidade. Então, diante disso, não há possibilidade, não vejo e torço para que isso não aconteça. Porque se acontecer, nós entraremos aí num profundo retrocesso, né? Eu acho que nós voltaremos lá para a Idade Média. Por quê? Porque hoje o poder de destruição dessas potências que eu falei, eles são inimagináveis, né? E não há hoje como dizer assim, um surpreende o outro. Por quê? Porque você tem hoje, tanto os Estados Unidos quanto a China, quanto esses países todos, quer dizer, essas armas nucleares, elas estão muito bem armazenadas e escondidas em paióis, né, subterrâneos e no fundo do mar. Então você não vai saber onde é que está o submarino carregado de ogiva nuclear russo, você não vai saber onde é que está o do americano, e etc, etc. Então, qualquer informação que der que eles fizeram qualquer coisa, o outro vai lá e acaba com o outro. Então, por isso eu acredito que não vai. Não acredito numa terceira guerra mundial, não. E torço, né, para que isso não ocorra, né? Agora, você ter um conflito regional generalizado, isso pode. Isso é bem... aliás, eu acho que ele não é só possível. Eu acho que ele é provável. E ele é provável por quê? Porque você tem, naquela região, no entorno, um movimento de resistência liderado pelo Irã contra Israel. E eles não fazem nada por quê? Eu acho que por receio dos Estados Unidos e da Europa. Mas eles continuam financiando movimentos de resistência, né? Esses mesmos que são chamados de terroristas, né? Por exemplo, os grupos como o Hamas, o Hezbollah, o Fatah, e etc, 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 né? A Al-Qaeda, né? Depois esse que substituiu a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e etc. Então, eu vejo assim. Vamos torcer, até porque eu também, assim, minha opinião, acho que se acontecesse uma terceira guerra mundial, acho que o mundo inteiro estaria fadado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque com a tecnologia de hoje, meu Deus, se alguém quiser soltar ali depois, até o exemplo, a maior bomba atômica, Oppenheimer, depois dele, né? Meu Deus, uma bomba daquela conseguiria destruir um país inteiro, se quisesse, ou até mais. Sim, sim. E assim, vamos pensar aqui num eventual via de fato.
não vão mexer com o Brasil, não vão explodir nenhuma bomba aqui, nós vamos ficar... Mas e como é que a gente ia viver? Porque nós dependemos dos outros países. O mundo está integrado, né? Tecnologias e etc, etc. Nós iríamos retomar, nós íamos voltar daqui 100, 200 anos, quiçá mais. Então, aqui para fechar, né, que a gente já está acabando aqui com o nosso Giftcast, o nosso episódio de hoje, é assim, queria que você deixasse, tipo assim, meio que uma mensagem. Será que tudo isso que está acontecendo vale a pena? Será que um conflito que está acontecendo lá realmente vale tantas vidas que igual está sendo custadas lá? Uma mensagem pro pessoal. Outra coisa também, né, uma pergunta na outra já. A gente está aqui hoje, igual, por exemplo, a gente está no Brasil e eles estão lá na Palestina, por exemplo. O que a gente poderia fazer para ajudar, por exemplo? Eu quero ajudar, mas não tem como sair daqui do Brasil e ir para lá, beleza, mas teria alguma forma da gente ajudar mesmo estando aqui? A primeira pergunta, as considerações, se vale a pena? Isso tudo que está acontecendo? Exatamente, tantas vidas perdidas, assim, realmente vale a pena para um conflito desse absurdo, né? Olha, Rebeca, eu, como um quase velho professor, eu acho que o que vale a pena é a vida, o que vale a pena é a paz, né? O que vale a pena seria vivermos em comunhão, né? E nós sabemos que dentro do contexto geopolítico atual, desse sistema, que é o sistema capitalista, vidas não importam, o que importa é o lucro, né? E assim, todo esse conflito que a gente, quando você fala em guerras, né, nesses enfrentamentos, você fala muito do lado da tragédia, né, das vidas humanas que se perderam. Mas e do lucro? Tem muita gente ganhando com isso. A indústria bélica mesmo está muito bem, obrigado, né? E principalmente a indústria bélica dos Estados Unidos, né? Então, mas eu acho que isso não vale a pena, né? Agora, o que a gente pode fazer? E aí, assim, eu acho que é um processo de formação, é um processo é um trabalho de formiguinha, né? De combater as desinformações. E olha que nós temos hoje um desafio muito maior do que nós tínhamos há 20 anos, há 25 anos, quando eu entrei para a educação, que são as fake news. Sim. Né? E esse processo de fake news, ela tá tornando o negócio assim assustador, porque você tinha os fake news onde você fazia cortes e etc e tal. Agora, com o uso da inteligência artificial, ele tá numa sofisticação, sim, se acaba ainda mais, terrível, né? Então, eu acho que a gente tem que combater a desinformação, cada um fazer o seu trabalho, né? Aqui, você como estudante, aqui tanto você como a Marina e todos os outros, do Instituto Federal, né? Estudar, informar e combater as desinformações. Você vai conseguir combater as informações em Gurupi, no Brasil, no Tocantins? Não. Você vai conseguir combater em Gurupi? Não. Você vai combater lá no seu setor? Não. Mas talvez você consiga fazer isso dentro da sua família, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio, né? É você contagiar as pessoas, né, mais próximas. O que a gente poderia fazer para ajudar? Eu acho que existem algumas organizações aí que tem um rapaz, não sei se é Tiago Vila Brasil, não me lembro, né? Que ele faz esse trabalho, ele leva doações, ele vai legal. e ele denuncia. Eu acho que nós temos esse trabalho de denunciar, combater a desinformação com informação, né? E dizer, por exemplo, por que isso acontece? Acontece por causa do domínio, né? Por causa do controle. Ou seja, o que a gente está vivendo hoje é um processo que vem de 500 anos. Os europeus chegaram aqui e dizimaram os indígenas americanos.
né? Tanto da América do Sul, América do Norte, toda a América, né? Eles chegaram aqui e falaram, não, isso aqui é nosso. Tomaram, expoliaram, expropriaram. E eles continuam fazendo a mesma coisa, né? É o que está acontecendo hoje em Gaza. E qual que é o nosso papel? É denunciar. É o trabalho de formiguinha? É, mas não vejo outra possibilidade, né? A não ser essa. Exatamente. É difícil, né? É complicado porque a gente tá aqui, eles estão lá, é muito longe, né? Mas a gente pode combater a desinformação, né? A gente pode tentar conversar com as pessoas, né, que estão de lado errado, digamos assim, né? Mas enfim, foi isso aqui. Eu queria muito agradecer ao senhor, obrigado por ter vindo aqui. A gente vai convidar você outra e outras vezes. Foi muito bom ter essa experiência aqui com o senhor. Espero que o senhor tenha gostado. E as portas do IFCast estão abertas para o senhor, viu? Quero agradecer a equipe IFCast pelo esse episódio de hoje, agradecer a nossa coordenadora, a professora Delma. E foi isso, galera. Fiquem aí ligados pro nosso próximo episódio, que acho que vai ser o Tarifaço do Trump, se não me engano. Então fiquem aí. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de poder vir aqui debater esse tema, que é um tema caro a todos nós. Agradecer a você, agradecer a Marina, agradecer toda a equipe do IFCast, né, a professora Adelma, e dizer que nós estamos à disposição, qualquer hora que precisar, pode nos chamar que nós estaremos aqui para dar a nossa contribuição na medida do possível. A gente que agradece, viu? Muito obrigada.